Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar sobre o dizível e o indizível na filosofia da linguagem de Mário A.L. Guerreiro, da Papyrus Editora. Essa obra aqui que fala sobre filosofia da linguagem, de lógica. Respondendo à primeira e segunda interrogação, diríamos que é inútil procurar nos textos de Aristóteles respostas diretas para as objeções dos megáricos em geral e para as de Eubúlides em particular. Todavia, isso não quer dizer que tais objeções não possam ser refutadas, ao menos em parte, mediante subsídios oferecidos por Aristóteles ao longo de seus escritos, em especial os posteriormente agrupados sob o nome de órgão. Em nossa investigação sobre o conceito de significado em Aristóteles, havíamos desenvolvido a hipótese de que, no livro das categorias e também nos outros tratados componentes do órgão, Aristóteles polarizou fortemente na direção do que pode e do que não pode ser dito, de acordo com os princípios da lógica e os usos da linguagem. Entre outras coisas, mostramos como um dos paradoxos produzidos pelos megáricos, o paradoxo da predicação ou paradoxo de Estilpão, pode ser facilmente demonstrado mediante o emprego da análise aristotélica das diversas funções da partícula E, ora usada para expressar existência, ora para expressar identidade, ora para expressar predicação. Confrontado com a distinção dos usos de E como expressão de identidade ou de predicação, o paradoxo de Estilpão deixa de ser uma autêntica antinomia e passa a ser um reles sofisma. Em seguimento à nossa investigação sobre o conceito de significado, viemos a nos dar conta de que Aristóteles não só teria apresentado elementos para desmontar paradoxos, como o de Estilpão, como também elaborado uma caracterização precisa para classificá-los como um especial tipo de falácia, o sofisma indictione, de tal modo que temos hoje boas razões para acreditar que alguns dos paradoxos de Eubúlides poderiam ser adequadamente enquadrados nesse tipo de falácia, embora outros não pudessem receber o mesmo enquadramento. Pretendemos retomar esse ponto e desenvolvê-lo mais adiante, mas no momento queremos dar um encaminhamento para a terceira questão, a saber, estariam os já mencionados ditos de Eubúlides ameaçando de fato o princípio de não contradição da lógica? Nossa resposta é decididamente negativa. Dispomos de boa fundamentação para demonstrar que tais ditos não podem ser considerados paradoxos do tipo semântico, e isso por três razões básicas. Alguns desses mesmos ditos, como é o caso do paradoxo do calvo, nada têm de ver com os valores semânticos, lógicos do verdadeiro e do falso. Na realidade, tais ditos não possuem sequer a aparência de antinomias, de paralogismos. Outros ditos, como é o caso do paradoxo do encapuçado, não só têm algo de ver com os valores lógicos do verdadeiro e do falso, como chegam mesmo a possuir a sedutora aparência de antinomia. Todavia, tal aparência é enganosa, e tais ditos não podem ser considerados autênticos paralogismos, antinomias, porém, sofismas indictione. Finalmente, outros dos mencionados ditos, como é o caso do paradoxo de Epimênides, embora apresentem persuasivas aparências de antinomias, não podem ser consideradas autênticas antinomias, contudo não podem ser classificados como sofismas in dictione, tampouco como sofismas extra dictione, de acordo com a classificação geral dos sofismas elaborada por Aristóteles. Em nosso ver, tais ditos constituem um tipo de sofisma não aventado pela caracterização aristotélica. Nossos três motivos remetem a uma classificação tricotômica dos ditos de Eubúlides em aporias da linguagem ordinária, sofismas in dictione e sofismas de caráter pragmático. Passamos a esclarecer essa classificação juntamente com análises particulares de cada um dos ditos de Eubúlides. Como já havíamos proposto, todo paradoxo constitui uma aporia, uma questão sem saída, mas nem toda aporia constitui um paradoxo. Isso porque nem toda aporia se apresenta como uma ameaça para os princípios ou para o princípio de não contradição, característica fundamental dos autênticos paradoxos semânticos. Entendemos por aporia uma questão indecidível e até onde nos é dado perceber, há ao menos dois tipos distintos de questões indecisíveis. As que não podem decidir, por carecermos de meios objetivos para determinar se dada proposição P é verdadeira ou falsa, nesse sentido, dilemas tais como o número de todas as estrelas é par ou ímpar, e a sequência 777 ocorre ou não na expansão de π. Entendidos como interrogações
entendidos como interrogações, passam a constituir questões indecidíveis. Não dá, porque o pi é infinito, né, depois da vírgula. E o número de estrelas também não dá para contar para saber se é par ou ímpar. Pelo menos ainda não, né? Passam a constituir questões indifíceis porque as proposições mediante as quais tais dilemas são construídos não são verdadeiras nem falsas, porém indeterminadas. E B, as que não podemos decidir em virtude de uma deficiência ou limitação inerente à linguagem que são formuladas. Nesse caso, o que está em jogo não é o valor lógico de P, Q, R, porém o caráter indeterminado de uma expressão da linguagem ordinária. Esse outro tipo de indeterminação costuma ser chamado de vaguidade, coisa vaga, né? Estabelecida essa importante distinção, podemos passar a apresentar os ditos do Calvo e do Monte. Então, isso é um pouquinho aí da lógica, né, do dizível e do indizível em filosofia da linguagem, segundo Mário A.L. Guerreiro, do Papiros Editores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.